Um conselho aos jovens, a juventude, ministrado por Salomão em Eclesiastes capítulo 11, versos 9 ao 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. E no capítulo 12 de Eclesiastes 1:8, lemos: lembre do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e chegue os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que seja o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Li este texto na Nova Linguagem da Tradução de hoje para a sua melhor compreensão. Quero compartilhar com os amigos, numa fala bem abreviada, a história de uma abençoada irmã em Cristo Jesus. Trata-se da missionária batista norte-americana Rosalie Appleby, que foi enviada por Deus para o Brasil em 1924. Aqui trabalhou por 36 longos anos. Seu ministério consistia, em maior parte, no evangelismo pessoal, em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte. Teve participação
efetiva na fundação de 4 igrejas e plantou outras 4, todas na capital mineira, sendo 2 na região metropolitana. Era também professora, poetisa, e quem conheceu seu trabalho missionário disse ser uma mulher muito abençoada, desprendida, de físico franzino e uma voz muito meiga. Uma mulher que passava horas e horas em oração, às vezes até chegando à exaustão. Sempre carregava em sua bolsa porções do Evangelho para que a qualquer momento propício pudesse delas lançar mão. Não posso deixar de ressaltar que esta irmã querida contribuiu grandemente para o movimento de renovação espiritual entre os batistas e demais denominações evangélicas históricas na década de 60. Ela morreu com 96 anos de idade em Mississippi, nos Estados Unidos, mas a sua vida continua a inspirar muitos de nós. Rosalie Appleby nos deixou inúmeras obras, entre as mais conhecidas estão Vida Vitoriosa, Ouro, Incenso e Mirra. E também deixou um folhetinho que já o li diversas vezes por ser muito inspirativo. E desejo, neste momento, ler aos nossos queridos amigos e irmãos. O tema deste folheto é Se eu pudesse voltar aos 16 anos. 16 dias de navio atravessando o mar, bastante tempo para meditar. Assentado numa cadeira de lona no covés do vapor, olhando para o vasto espaço azul, lembrei-me de que o grande cristão Dr. Alberto Mazzoni disse numa mensagem para a juventude: é para lastimar que não recebemos ao mesmo tempo as virtudes da mocidade e a sabedoria da maturidade. Entusiasmo, energia, iniciativa, ligados à prudência e moderação. Que aliança ideal! Quanto poderíamos conseguir com tal conjunto? Não tendo outra coisa que fazer, comecei a meditar em que faria se pudesse voltar aos 16 anos com o conhecimento e a experiência de 65. Se eu tivesse à mão um diário, teria registrado o seguinte: daria mais valor às amizades nobres e santas. Procuraria ser digna de amizade que enriquece e enobrece a vida. Merecer a confiança e amizade de vidas santas é uma ambição justificável. Creio que Paulo estava pensando algo a este respeito quando aconselhou o jovem Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade. Viver de tal modo que ninguém pudesse desprezar os seus poucos anos. Se começasse de novo,
buscaria a convivência de almas que conhecem o caminho do trono, que entendem o valor das coisas espirituais, pessoas que guardariam sagrada a minha confiança, pessoas cujos ideais são elevados e puros. Se eu pudesse voltar aos 16 anos, cultivaria gosto para o melhor da literatura e música. Fugiria como de uma serpente de tudo que desagrada e mancha os pensamentos e sentimentos, seja em literatura, música ou amizade. O tempo é curto, a vida é passageira, não há lugar para aquilo que diminui nossa capacidade para o digno ou o belo. Deixaria invadir minha mente e coração diariamente uma frase bela, um pensamento nobre, uma canção elevada. Se eu pudesse voltar aos 16 anos, descobriria tempo para o que é de real valor, sem organizar e disciplinar nosso tempo, nunca sobram momentos para cultivar a vida espiritual. E voltando à juventude, arranjaria com todo cuidado lugar para aquilo que é supremo. Todos acham momentos para o desenvolvimento físico e intelectual, mas é raro alguém dar o devido valor ao crescimento espiritual. Ninguém se desenvolve fisicamente sem seguir as leis da saúde. Ninguém é instruído por acaso acidentalmente. Há preço a pagar. Leis espirituais são certas e exigentes. Cada jovem deve separar uma meia hora por dia das 24 horas que Deus nos deu para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Entendimento espiritual, santidade de vida, poder com Deus e com os homens exige da nossa parte tempo. Um jovem deve disciplinar o seu dia. Se eu pudesse voltar aos 16 anos, aproveitaria todas as oportunidades possíveis para ser uma bênção para os outros. Alguém disse que cada aperto de mão terá influência até a eternidade. A nossa passagem no caminho da vida pode ser uma marcha triunfal, deixar restos luminosos. A Bíblia fala de um homem que se foi embora sem deixar saudades. Enriquecemos o caminho que trilhamos, descobramos meios de servir, de amar, de ser uma bênção ao próximo. Ah, se eu pudesse voltar aos 16 anos, colocaria Jesus Cristo em primeiro lugar no meu coração. A estalagem de Belém não foi o último lugar que se achou ocupado demais para receber Jesus. Quantos corações não acham lugar para ele, estão cheios do mundo, de si mesmos,
quantas mentes sem espaço para ele, e também nem sempre o encontramos em sua casa, a igreja. Programas, planos humanos, organizações ocupam seu lugar para que em tudo Cristo tenha a preeminência. O meigo nazareno no centro, as amizades através dele para a sua glória. A igreja é preciosa ao coração porque é a casa dele. A doutrina é importante somente porque leva-nos a ser semelhantes a ele. A Bíblia é valiosa porque são seus ensinos. A vida vista, vivida nele, na sua presença e para a sua glória. E, finalmente, esta senhora de 65 anos disse: se eu pudesse voltar aos 16 anos, gastaria os meus anos no serviço da sua escolha. Buscaria o lugar de serviço aos pés daquele que tudo sabe, tudo faz para nossa felicidade. A vontade do meu Salvador é o único lugar seguro e feliz para qualquer jovem. Viver a única vida conseguida aqui na terra fora da sua vontade é a maior das tragédias. Uma só vida em pouco passará, somente o que é feito para Cristo durará. Se tivesse 1000 vidas, colocaria todas aos pés dele para andar, trabalhar e servir no modo e no lugar da sua escolha. E quando minha voz aqui na terra silenciar, ecoará ainda na eternidade, implorando a querida juventude brasileira a buscar com toda a sinceridade da alma a estrada escolhida por aquele que nunca erra. Teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviastes nem para a direita e nem para a esquerda. Que maravilha esta mensagem deixada por esta anciã de 65 anos. Se eu pudesse voltar aos 16 anos. Amados e queridos irmãos, amigos, lemos no início 2 textos escritos por Salomão, o sábio, em Eclesiastes 11 e depois no capítulo 12. Salomão também foi um moço, um jovem. Depois da morte de Davi, seu pai, ele foi ungido rei, subindo ao trono com apenas 20 anos de idade. Ao escrever este ensino que eu li no início, ele lembrou-se do seu tempo, talvez tempo meio desperdiçado. A Bíblia nada nos conta da mocidade de Salomão. Sabemos muito das suas atividades depois de rei, o primeiro grande rei de Israel, a sua grande, extraordinária sabedoria, a sua riqueza e o seu prestígio internacional. No versículo 9 do capítulo 11, ele disse: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade,
e ande pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Um sábio conselho, não é mesmo? O tempo dos jovens em nada interfere com o tempo dos idosos. Cada qual tem o seu tempo. Por isso, o moço ou jovem é aconselhado a alegrar-se na sua juventude, sem, entretanto, numa tentativa de levar além dos limites a juventude. Quantos milhões morreram exatamente quando eram jovens? Muitas mortes por inconsequência deles mesmos, ou seja, pelas formas em que as suas vidas foram levadas na terra. Muitos poderiam estar vivos entre nós. As bênçãos de uma juventude sadia, equilibrada, são uma bênção dada pelo Criador. As extravagâncias, as loucuras perpetradas pelos jovens não provém de Deus, pode ter certeza, vem do diabo, que os induzem ao erro, ao pecado. A Bíblia o chama de ladrão, de homicida, de assassino. E Salomão disse também: recreia, jovem, o teu coração, anda pela vista dos teus olhos, mas este terrível mas é como o freio posto na boca do cavalo, para não ir para onde o capim está mais verde, porque pode ser capim do vizinho ou mesmo um precipício. O moço deve alegrar-se, mas ter cuidado, pois os impulsos, os apetites dos vícios, apetites carnais e sexuais, são como demônios que os levam por caminho que arruinam a sua vida. Hoje, as ideias liberais e libertinas dominam a nossa juventude. O pastor Mesquita, um batista que já está com o Senhor, ele diz que já na década de 60, as pesquisas já provavam que nos Estados Unidos, em cada 5 moças, não se encontra uma virgem, por causa da liberalidade sem limites. Hoje, países que no passado já foram países evangélicos, especialmente luteranos, como a Dinamarca, a Alemanha, a Holanda, a liberdade em excesso oferecido aos jovens ali mudou a história daqueles países. As igrejas já não andam frequentadas, lotadas como antigamente, pois o foco agora da juventude é outro, não mais a igreja. O que Salomão disse no passado, há 1000 anos antes de Cristo, parece que ele escreveu isto ontem. Ele disse: alegra-te, o jovem, e anda pela vista dos seus olhos. Para o jovem se alegre e feliz, não precisa resvalar-se para a vala dos seus prazeres carnais. Alegra-te, mas olha lá, o fim é duvidoso, pois de um lado alarga os horizontes, do outro os estreita. Estreita tanto que leva à morte. Salomão disse: alegra-te, jovem, na tua juventude, anda pela vista dos teus olhos, mas sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Observe novamente o mais. Deus
vai pedir contas do modo como os olhos se alegram e de como o coração se regozija na terra. Quantos velhos estão agora, ou idosos, né, melhor dizendo, estão agora correndo para consultórios especializados em busca daquilo que botaram fora nos dias da sua mocidade. Por exemplo, o consumo excessivo do álcool e do fumo, das drogas. O que passou, passou, mas tem algo que ainda virá. De todas estas coisas Deus te pedirá contas, ou seja, se refere ao juízo final. Lembra da advertência de Salomão em Provérbios 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Aqui está a receita fornecida por Salomão, a consequência para quem não tomar este remédio. Tenho 66 anos de idade, portanto, já sou idoso, e muito do que irei compartilhar agora, de acordo com Eclesiastes 12, 1, 8, diz respeito a mim também. Salomão descreve muito bem o que é a velhice. A velhice vem, lembra-te. Às vezes os jovens não têm paciência com os idosos, até debocham da maneira que eles andam, da lentidão dos mesmos, mas não se esqueça, se vida você tiver, também vai chegar nesse período da terceira idade. É por isso que fica aqui uma advertência do sábio Salomão a você. No versículo 1 ele disse: lembra-te do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e chegue os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Depois dos prazeres fáceis, dos desperdícios da juventude, naturalmente vem dias de tédio, de tristeza. Por isso é bom lembrar que tudo passa nesta vida, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. São palavras de João, o apóstolo, em 1 João 2, 17. No versículo 2, lemos: lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Os astros aqui mencionados, queridos, são sinônimos de alegria. Representam os dias venturosos da mocidade que passa. Então o sol, a luz e as estrelas empalidecem. Por isso é bom lembrar estas coisas a tempo. A chuva prenuncia um temporal, estas tempestades da vida que assolam muita gente desavisada. Eu estava fazendo uma caminhada e sentei num banco à beira-mar e eu observei um jovem que estava organizando o seu currículo e ele pegava aqueles títulos, aqueles documentos com muito prazer, organizava aquela papelada toda, possivelmente ele iria apresentar para uma empresa, né, ou mesmo para os amigos, e eu ali já com meus 66 anos observando, engraçado, né? Eu já não tenho mais este prazer de pegar nessa papelada, esses documentos, esses títulos, todos estão guardados, amarelados pelo tempo. A velhice vem.
No versículo 3 lemos: então os seus braços que sempre o defenderam começarão, ou seja, a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Imagina, na época que Salomão falou isso, evidentemente não existia uma medicina tão elevada, sofisticada como nós temos, evidentemente, não é mesmo? E ele disse aqui que os braços aqui representada como os guardas da vida, isto é, da casa, esses braços vigorosos que defendem qualquer corpo contra as agressões de fora. Há tempo em que os braços ficam fracos e o corpo fica sem defesa. Antes que se curvem os homens outrora fortes e as tuas pernas. As pernas levavam muito jovem para as festas, para os prostíbulos, para os prazeres. Agora, quando estes jovens passam, as pessoas dizem: lá vai um velho. Os tendões das suas pernas ficaram flácidas, os músculos perderam o seu vigor. Onde está aquela agilidade tão própria dos jovens que dançam e arruaçam a noite inteira? E ele fala que os moedores, né? Os moedores são os dentes. Imagina, irmãos, no tempo de Salomão não existia dentistas e nem protéticos para cuidarem da boca. Antes quebravam coco com os mesmos, agora aquela boca, atração dos jovens para serem beijadas, estão pebas, desdentadas, lábios finos, a velhice vem. Observe o que Salomão disse: antes que escureça os teus olhos, com os quais te deslumbravas, só enxergava a sensualidade, o sexo, os prazeres carnais. Olha, existe um provérbio antigo que é uma realidade. Diz assim: o desengano da vista é furar os olhos. Mas não precisa chegar tanto, não é? Salomão disse também: antes de se fecharem as janelas, fala dos nossos ouvidos. Na velhice já não se pode perceber a voz das aves, nem as harmonias das músicas. No verso 4 também nós lemos palavras de Salomão: você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo, a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. A idade faz perder a audição, não tem como. Já não consegue falar em voz alta como as aves e não se pode ouvi-las bem também. Os grandes sopranos, os baixos das nossas óperas, o tempo se encarrega de levá-los de roldão. Vocês veem isso? Quando chega neste ponto, a via já perdeu todo o seu encanto. No versículo 5 lemos: então você terá medo de lugares altos e até de caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Salomão disse:
É claro, amigos, que nem todos os idosos têm coragem de subir um monte, dado a fraqueza de suas pernas. O alpinista jovem escala rindo o Himalaia, os Pirineus, o Pão de Açúcar. Um jovem com uma rapidez de impressionar, né? Como um gato, eles sobem. Salomão disse: antes que chegue este tempo, lembra-te, antes que te espantes no caminho. Para o jovem andar e correr é natural, como alguns idosos gostariam de fazer caminhadas assim. Também Salomão disse: antes que te embranqueças como quando floresce a amendoeira. Pode usar tinturas para desfazer a impressão dos cabelos brancos, mas a realidade interna fica. A amendoeira, a amêndoa, né, ela fica branquinha quando floresce na primavera, mas no outono elas caem. O jovem é como a primavera em flor, mas vem o outono. Lembra-te, jovem, antes de te perecer o apetite. Os idosos podem ter bom apetite, mas são proibidos de comer muitas coisas que eles gostam. É a juventude que passou. Lembra-se do verso 6 que lemos: a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro. O copo era o símbolo da pessoa que bebia. Por exemplo, o faraó do Egito tinha copo de ouro. Como José, que não era tão importante como o faraó, ele tinha um copo, mas o dele era de prata. Copos assim são privilégio dos ricos. Quando o copo se quebra, perto está o dono de ir à casa eterna, ou seja, de morrer. Quantos idosos não estão aí apavorados, já sabendo qualquer hora eu posso morrer. Você é jovem, às vezes está pensando que vai morrer só quando tiver com 80, 90 anos. Sabe se isso vai acontecer em sua vida? Lembra-te, antes que o cântaro se quebra, junto à fonte se despedace a roda junto ao poço. Os hebreus não tinham água encanada em casa. Havia chafariz ou fonte onde iam as mulheres buscar água. A quebra de um cântaro junto à fonte significava o quê? A queda da pessoa, né? Da moça que estava ali com o cântaro. Esses exemplos da nossa vida, né? Da vida da hebreia que deixava o cântaro cair, é também nossa. A conclusão é claro, de acordo com Salomão. O jovem é advertido: lembra-te. Se você contar os antes do texto, verá que todos são iguais e efetivos. E por fim, no versículo 7, nós lemos: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Antes que o pó volte à terra. De tudo quanto foi dito, é bom lembrar de um fato a que ninguém foge: é a realidade da morte. Entretanto, muitas pessoas vivem como Paulo expressou, parafraseando os gregos: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Estava eu num
açougue há uns 2 meses atrás e eu acabei escutando a conversa de um idoso a um jovem açougueiro que possuía muita tatuagem por todo o seu corpo, especialmente no rosto, no pescoço e nos seus braços, que dava de ver. E o idoso disse a ele: você já pensou como ficará essas tatuagens quando você estiver na minha idade? O jovem respondeu: não estou nem aí, quero é curtir, vou demorar a chegar na sua idade. Infelizmente, muitos jovens são como esse que eu citei. Não querem nem saber. Vão continuar aproveitando muito bem a sua juventude, mas de forma desordenadamente, intensamente e sem se preocupar com a sua vida espiritual. Eu tive o grande prazer e alegria de servir a Deus desde a minha mocidade e permaneço firme e constante neste propósito. Aproveita a tua juventude, a tua maturidade, a tua vida para servir o Senhor com todo o teu coração e no tempo próprio, como aquela missionária norte-americana disse: se eu pudesse voltar aos 16 anos, ela iria consertar muita coisa na vida dela, iria fazer muita coisa diferente, iria se preocupar mais com as coisas espirituais. Saiba, se você se preocupar com as coisas de Deus, o Senhor te dará a recompensa. O apóstolo Paulo deixou este conselho, que se você seguir será um vencedor. Observe: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, versículo 18. Amém? Vamos encerrar este encontro com uma oração. Pai bendito, ajuda-nos a vivermos para Ti, Senhor, de uma forma que lhe agrada, tendo uma vida intensa, Senhor, mas preocupando, ó Deus, com as coisas de cima. Dai-nos força, graça, para termos, ó Deus, uma caminhada, aleluia, uma caminhada contigo diário, Deus. Queremos avançar no conhecer o Senhor mais e mais. Abençoa os jovens que nos assistem, que eles também tenham o prazer que eu tive de te conhecer na minha juventude e está te servindo até os dias de hoje. Que prazer e alegria, a minha gratidão, Senhor, por ter me salvado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe e fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, chamado
transformar, para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Jovem, eu vejo em teu semblante, atrás desse sorriso, tu vives um dilema. O teu olhar é triste e tão amargurado, tua vida é vazia e até já tem chorado. Mas hoje Jesus Cristo te guiou para neste lugar tu estar. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar. Como entorpecentes, imaginas ter paz, com drogas e com vícios tu tentas te encontrar. Sofrimentos e amarguras, tantas desilusões, feriram e magoaram o teu pobre coração. Mas hoje Jesus Cristo te guiou para neste lugar tu estar. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar. Mas hoje Jesus Cristo te guiou para neste lugar tu estar. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar.